Bom, agora essa reta final, mais 5 jogos, para o Grêmio se consolidar cada vez mais no G4 do Campeonato Brasileiro, sequência de 2 partidas fora de casa. Queria que você projetasse esses 2 confrontos aí, primeiro contra o Palmeiras, claro, depois fora contra o Atlético, 2 adversários que o Grêmio já enfrentou nessa temporada. O Palmeiras teve êxito jogando em São Paulo pela Libertadores, o Atlético, o Grêmio acabou eliminado da Copa do Brasil em Curitiba. Boa tarde. Sim, a gente sabe que nessa reta final temos 5 partidas, e a gente tem que somar o máximo de pontos possíveis aí pra gente alcançar o nosso objetivo, que é colocar o clube direto na Libertadores. E esses 2 jogos fora de casa serão essenciais pra gente, que creio que a gente vai lá pra São Paulo, tem tudo pra ser um grande jogo, conquistar o nosso objetivo, que é primeiro não perder, que a gente sabe que jogar fora de casa é complicado, mas a gente vai com a nossa força. E a gente já, como você falou, já enfrentamos eles pelo Brasileiro, pela Libertadores, então a gente sabe jogar esse tipo de jogo, chega lá e fazer um grande jogo. Você torce por uma vitória do Flamengo na Libertadores para facilitar um pouco a vida do Grêmio nessa busca por uma vaga direta, porque é uma questão do campeonato? Eu vou torcer porque eu não vou torcer para argentino, né? Então, torcer para os nossos patriotas aí, pelos brasileiros. Eles eliminaram a gente, então que ele traga esse título aí pro nosso futebol brasileiro. E a gente sabe que a gente não pode pensar nisso para depender deles, a gente tem que fazer a nossa parte. Se o campeonato terminasse hoje, a gente estaria no G4. Então, até o final do campeonato, só vai depender da gente. A gente tem 5 rodadas aí. Creio que quando chegar contra o São Paulo, o Cruzeiro está tudo encaminhado já para a gente se manter no G4. Matheus, tu é um dos pratas da casa que subiu, né? Já faz uma grande campanha com o Grêmio, faz grandes jogos. E outros jogadores da tua posição também têm subido, como o Friso, por exemplo, o Darlan aparecendo mais. O que tu pode dizer dessa gurizada que tu está convivendo um pouco mais agora no time de cima? Sim, eu tenho uma boa relação com o Darlan, com o Friso, são grandes amigos de longa data. E passo para eles que eles estão no estágio assim como o dia que eu cheguei. Eu cheguei assim como eles, vindo da base. E aos poucos fui conquistando meu espaço, até conquistar titularidade, conseguir chegar à seleção. E o que eu passo para eles é o que o Maico também fala bastante com a gente, é só trabalhar e quando tiver as oportunidades aproveitar. A base do Grêmio é muito boa, tá sempre revelando, então desde lá de baixo já tem essa mentalidade que aqui no Grêmio aqui revela, que dá oportunidade para quem é da base. Então que eles estão fazendo um grande trabalho, Darlan quando vem jogando aí, tá jogando pra caramba, então é isso, a gente tá num todo ali para sempre ajudar o Grêmio e isso fortalece também a base do Grêmio, o nome do clube e dá moral pra gente, que vem de baixo, assim. Dentro dessa ideia, Matheus, no final de semana o Renato ele disse que o Grêmio vai ter que gastar mais, vai ter que se aproximar de Flamengo e Palmeiras no nível de investimento. Tu como um cara da base, como é que tu vê isso, observando a temporada de 2019, onde justamente os jogadores da base, tu e o Jean-Pierre, foram os que mais se destacaram em comparação aos contratados jogadores que vieram de fora? Olha, eu acho que essa parte aí de contratação não é comigo, é entre a direção, entre o Renato. E eu creio que desde que o Renato está aqui, ele sempre teve bons grupos, ele sempre conquistou títulos, ele sempre chegou nos campeonatos. Então, a gente também não sabe, né, se ele vai permanecer para o ano que vem, mas independente de contratação ou não, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente também não... Claro que como ele falou na entrevista, o Flamengo gastou 200 milhões. Beleza, isso facilita. Mas aqui também o Grêmio não gastou nem 30 milhões, nem um terço daquele valor. E a gente chegou nos campeonatos, nas competições, a gente conquistou títulos com esses grupos. Então é manter, o trabalho aqui é bem feito. Seja vindo jogador da base, seja vindo jogador contratado, é tudo em ajuda ao clube. O Renato ele também lamentou a ausência do Jean e do Luan, né? Jogadores que talvez só voltem o ano que vem. O Jean até está correndo aí. E não ter esses 2 articuladores, Matheus, de alguma forma sobrecarrega você, o Maicon. Vocês ficam cada vez mais responsáveis pela articulação. Eu queria que você falasse justamente dessa pequena transformação que o Grêmio teve, sem a presença do articulador, daquele meio-campista mais pensante, e o trabalho que acaba caindo nas costas de você, do Maicon, do Luciano, que agora entrou no time. A gente sabe, você falou de 2 grandes jogadores, né? O Luan e o Jean. Então, são jogadores decisivos, que num determinado momento ali da partida, num lance de drible, uma bola parada, uma jogada individual, muitos jogos eles já definiram pra gente. E quando você tem um jogador assim, a gente, como você falou, entrou o Luciano, entrou o Tardelli, e eles entraram muito bem também. Depois do jogo do Flamengo, a gente teve 5 vitórias consecutivas.
Então, sempre que o Renato tem o Patrick também, sempre que eles entram, claro, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua qualidade. Assim como é difícil quando tem um jogo nosso que a gente não tem o Cebolinha, que é o nosso jogador decisivo, que faz gol, que dá assistência. Então, claro que se a gente pudesse querer contar com o Luan e com o Jean nos jogos que a gente precisava, a gente queria sim. Mas agora já foi, não tem que eles se recuperem logo para ano que vem eles poderem ajudar ao máximo ao Grêmio. Matheus, eu queria falar sobre uma situação que nos últimos anos teve distante do Grêmio, mas nesse ano já aconteceu mais de uma vez, que foi protesto por parte da torcida, né? Nessa madrugada colocaram algumas faixas contra a direção, contra alguns jogadores. Então acho que o futebol apresentado pelo Grêmio, ele é merecedor de críticas nesse momento. Que avaliação vocês fazem desse ano de 2019? Olha, como o Renato passa pra gente, está sendo bom. Ele sempre fala, eu não tenho que falar de vocês. Porque a gente chegou na semifinal da Copa do Brasil, a gente chegou na semifinal da Libertadores, a gente está entre os 4 do Brasileiro, a gente foi campeão estadual. Claro que a gente queria ser campeão da Libertadores ou ter sido campeão da Copa do Brasil. Mas é como ele fala pra gente, a gente não vai ganhar todas. Vai ter vezes que a gente vai perder, a gente vai ter que saber perder. E a gente vai olhar para trás e ver o que aconteceu, por que a gente perdeu, vamos ver aqui, vamos ver ali, pro próximo ano ser diferente. Que eu tenho certeza que tem tudo pra gente primeiro conquistar o nosso objetivo, que é colocar o clube na Libertadores direto. E aí ano que vem é um novo ano, tudo novo, a partir do começo do ano, e a gente tem a chance de dar a volta por cima e chegar nos campeonatos de novo. Matheus, nas últimas 2 data FIFA, tu viveu 2 realidades bem diferentes. Uma com a seleção principal, outra com a seleção olímpica. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa diferença de experiências, o que tu pegou em determinada convocação, o que tu pegou em outra, o que serviu para o Matheus Henrique crescer e como funciona justamente esse processo. Quando tu vai para uma seleção olímpica, que está se preparando para uma competição já ali na frente, e quando tu vai para uma seleção brasileira, que a competição é mais longa, né? A Copa do Mundo vai demorar ainda um tempo. Com certeza, Uma vez, numa outra entrevista, o rapaz perguntou, você prefere ir para a seleção olímpica ou para a principal? Eu falei, eu estando na seleção, pode ser qualquer um, pode ser até qualquer seleção, né? Porque a gente sabe que é difícil alcançar, então não posso falar qual que eu quero escolher. Eu quero sempre estar em alto nível aqui no meu clube, ajudar o Grêmio ao máximo, porque se eu chego à seleção é pelo que eu faço aqui, pelo meu grupo de jogadores que eu tenho que me ajuda, que eu tenho certeza que se o nosso time não chegasse nas competições, estivesse mal na tabela, estivesse lá embaixo, poderia estar destacando, mas não estaria lá. Então eles me ajudam bastante e eu tenho esse desejo agora de estar servindo a seleção. Então a gente sabe que foram 2 realidades incríveis na minha vida que eu nunca vou esquecer, tanto a primeira para a Olímpica quanto a primeira para a principal. Acho que é o sonho de todo jogador e eu consegui. E espero manter isso. Tem o pré-olímpico agora, em janeiro. Esses 5 jogos restantes aí eu vou dar o meu máximo, porque eu quero ser convocado, sim, eu quero participar. E também tenho o sonho de jogar a Copa do Mundo. Ô Matheus, 2 perguntas. Você falou na primeira ou na segunda resposta que espera nesses confrontos contra o São Paulo e contra o Cruzeiro, que são na reta final do campeonato, nas últimas rodadas, que a situação do Grêmio já esteja definida. Então, qual é a conta que você está fazendo para a pontuação, para o Grêmio já chegar com a vida definida lá? Enfim. E um outro assunto é que, depois do jogo contra o Flamengo, o Renato disse que você fez muita falta para o meio-campo do Grêmio. O que ele tem conversado contigo sobre a tua função, sobre o papel que tu tem no time nesse momento, até pela ausência dos armadores que o time tem, pelas características que tu agrega, o que ele tem conversado contigo e se ele te agradeceu por ter voltado da seleção olímpica para facilitar a vida dele? Sobre a nossa pontuação, porque a gente sabe que tem confronto direto, né, contra o São Paulo e vai ser no nosso mando aqui na Arena. Então, como eu falei, se o campeonato terminasse hoje, a gente estaria na Libertadores. Só depende da gente, só depende do nosso grupo. O ruim é quando você precisa de depender de outros clubes, tipo, preciso ganhar e o outro clube lá tem que perder. Não, a gente só depende da gente. Então a gente sabe que a gente tem condições de chegar aqui contra o São Paulo. Já está bem encaminhado, porque o Atlético que está em quinto, ele não ocupa vaga, porque ele já foi campeão da Copa do Brasil. E sobre o que o Renato falou, eu vi a entrevista dele, eu também fico feliz, porque é um cara que me ajudou muito, cara que me deu a oportunidade. Eu agradeço muito a ele, porque se eu falo para ele que eu cheguei na seleção principal, tem grande parte dele porque ele que me colocou para jogar. Ele não tem medo, o cara pode ter 18, 19 anos, se ele vê que o cara tem que jogar, ele coloca. E foi assim que ele fez comigo, me tirou da transição, me colocou aqui, me deu as minhas primeiras oportunidades. E hoje eu fico feliz de escutar isso dele. Eu conversei pouco ali com ele, ele perguntou para mim, foi lá jogar ou foi passear? Aí eu falei, não, fui jogar, joguei os 2 jogos. Então, agora treinar essa restante de semana
para domingo tá bem para poder ajudar o meu clube. Ô, Matheus, a gente já tinha saído do treino, mas fiquei sabendo que você pegou o carrinho ali que leva a maca, deu carona pro Everton. Sim. O Everton ficou assustado, que nota deu pra ti ali como... Não, ele ainda falou assim, ei, esse carro aí parecia o carro que você tinha quando você chegou aqui no profissional. Não andava nada. Não, mas é que a gente tava brincando ali no trabalho, ali no joguinho, que tava todo mundo, o cara falou, tá calor, aí os caras ficavam gritando, Jaspio, já deixa esse carrinho aqui pra dar uma carona pra gente. Aí eu peguei ali e fiquei de resenha com ele. Matheus, a gente sabe que tu passou pelas 2 seleções, tu mesmo falou, e talvez o maior medo do torcedor gremista hoje seja perder o Renato não para um clube, para a seleção brasileira. Como é que tu vê o clima da seleção brasileira hoje, até para a manutenção do Renato acontecer? Porque o próprio Renato já disse que é um sonho dele treinar a seleção, todo jogador quer ir para a seleção, acho que a torcida do Grêmio entenderia essa saída. Mas como que tu vê o clima hoje da seleção brasileira e os resultados negativos que vêm acontecendo para que o Renato fique aqui no Grêmio? Olha, sobre questão de clima, no período que eu fiquei lá, quando eu fui convocar naqueles 2 jogos, é um clima muito bom, internamente, assim, eu posso dizer que eu vivenciei ali, que eu vi, e até me surpreendeu, porque como você chega meio acanhado, né, na sua primeira vez, e aí você tá lá ao lado de Daniel Alves, Neymar, Thiago Silva, e você fica meio, como que vai ser? E são os caras assim, nota 1000, tanto que todo mundo fala, quem conhece eles mesmo sabe como que funciona. E eu não sou ninguém para falar sobre como tá o clima do Tite na seleção, nem nada, isso aí nem me compete eu falar isso. Mas como você falou, o Renato da entrevista disse que tem um sonho. E como eu também tinha falado, todo jogador tem um sonho de chegar na seleção. E eu acredito também que todo treinador tem esse sonho de treinar a seleção brasileira. Então eu creio que se o Renato sair do Grêmio e for para a seleção, para ele vai ser algo, para ele, para a carreira dele, que vai ser o que ele sempre quis, que ele já foi como jogador e poder ser treinador também. Mas eu sei lá, quero que ele fique aqui no Grêmio.